Olá, eu me chamo Roberto Matheus da Costa e esta é a série Guerra das Vozes, mas eu já quero deixar bem claro aqui que o objetivo dessa série não é atacar a vida pessoal de ninguém, não é caluniar a ninguém, não é difamar a ninguém, não é o objetivo dessa série. E se você assiste essa série com esse intuito de fomentar ataques pessoais, eu já quero até desestimular você de assistir essa série e pedir que você não faça nenhum comentário agressivo contra a pessoa que vai ser tratada nesse vídeo, tá? Ele merece todo o respeito, porque é um homem que se dedicou bastante na causa de Deus e ele precisa ser respeitado. A interpretação dele ele faz na sua sinceridade, na sua compreensão das Escrituras, mas o que eu quero aqui é colocar uma voz em oposição à interpretação que ele defende e que em alguma medida, algum dia eu já defendi também, vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Feita essa breve introdução, eu quero cumprimentar a todos vocês, assim como o apóstolo Paulo em todas as suas epístolas. Como vocês podem perceber aqui em 1 Coríntios 1, verso 3, com a graça e a paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Aqui também em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então perceba que o apóstolo Paulo é assim que ele cumprimentava, né? Gálatas capítulo 1, versículo 3, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Tá? Não só com a paz de Jesus, como geralmente muitas pessoas fazem, né? Cumprimenta as pessoas com a paz de Jesus ou com a paz do Senhor, mas com a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui em Efésios também, só alguns exemplos, tá? Vocês podem pesquisar depois por si mesmos. Efésios 1, verso 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. E a última que eu quero mencionar aqui a vocês, Colossenses 1, versículo 2. Aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então é assim que eu cumprimento a vocês que agora assistem esse vídeo. E eu quero aqui comentar e colocar a minha voz em oposição a uma interpretação específica, né, do pastor Samuel Ramos sobre a profecia de Apocalipse capítulo 17, mais especificamente sobre o tema dos 7 reis, né, quem seriam os 7 reis. Então eu quero colocar um trecho aqui do vídeo para vocês perceberem, tá? Eu vou deixar o link aí depois, quem quiser assistir, eu vou colocar só do minuto 40 aqui em diante, tá? E aí nós vamos analisar o que é dito. Deus estava mostrando para João aquilo que iria acontecer no futuro. Por isso, meus queridos, quando nós estudamos o verso 9 e o verso 10, nós precisamos entender que está falando do futuro e não do passado. Deixa eu só fazer aqui uma pausa, então. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 17, verso 9 e 10. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, segundo ele, isso daqui se aplica ao futuro e não ao passado. Mas aqui vocês percebem que tem um verbo que está no passado. 5 já caíram. Um existe, é presente. E outro ainda não é vindo. Então, no verso 10,
existem os 3 tempos verbais, passado, presente e futuro. Mas vamos ver aqui o que ele continua dizendo. Depois eu vou explicar melhor uma outra interpretação que não é minha, é de um pioneiro da Igreja Adventista, e vou disponibilizá-la para vocês aí. Vamos continuar ouvindo o que ele diz. Não podemos voltar para o Egito. Não podemos voltar para a Babilônia, para a Medo-Pérsia, para a Grécia. Queridos, ele diz isso porque, segundo uma outra interpretação, essa profecia ela tem inúmeras interpretações. É uma das profecias mais complicadas da Bíblia, e por um certo tempo, desde 2005, ela martelou na minha mente durante muitos anos. Eu quero até mostrar para vocês depois um seminário que eu fiz só sobre o capítulo 17 de Apocalipse. Mas ele está se referindo aqui a uma interpretação agora em vigor, em vigência na Igreja Adventista, a mais aceita, né, oficialmente, que diz que os 7 reis são os 7 impérios mundiais, desde a Babilônia, né? Então, aí até nessa interpretação existe uma variação. Alguns colocam alguns impérios e outros colocam outros, né, nesses 7 reis. Por exemplo, alguns colocam a França, outros não colocam a França, colocam outra nação, né? Mas ele está se referindo a isso, né, falando contra essa interpretação, que também não é a que eu aceito, né? E ela foi refutada por esse pioneiro que eu mencionei. Eu vou falar o nome dele depois e apresentar um livro dele, deixar disponível para vocês. Mas é sobre isso que ele está falando aqui. Mas vamos continuar ouvindo o pastor Samuel Ramos. Profecias devem ser entendidas dos dias do profeta para frente. Assim como foi com Daniel, assim é com João. Nesse aspecto aqui eu concordo plenamente com ele. As profecias devem ser entendidas do dia do profeta para frente, assim como foi com Daniel, foi com João. Só que ele fala uma coisa que ele mesmo desconsidera, e eu vou mostrar para vocês depois por que ele desconsidera isso, na interpretação dos 7 reis. No tempo de Daniel, as profecias eram de Babilônia para frente. A partir de Babilônia, veio para a Medo-Pérsia, a Grécia e a Roma, porque Daniel viveu nos dias de Babilônia. A partir do poder reinante. A partir do poder reinante para frente. Porém, queridos, nos dias de João, o poder reinante era Roma. Roma imperial. Portanto, as profecias do Apocalipse precisam ser entendidas a partir de Roma imperial para frente. Nesse ponto eu concordo plenamente. E eu vou colocar a interpretação aqui que coloca os 5 reis, os 6 reis, né, os primeiros 6 reis, como ali no Império Romano, do Império Romano para frente. Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo. Porque depois de Roma Imperial veio Roma Papal. E agora Apocalipse 17 mostra o que aconteceria nos últimos dias. Durante a supremacia papal dos últimos dias. Lemos então agora o capítulo 17. Aqui é um equívoco, né? Aqui é uma interpretação dele. Tanto que vocês percebam que lá no verso que eu mostrei, fala do passado, do presente e do futuro. 5 caíram, um existe e outro ainda não é vindo. Então é passado, presente e futuro. E não dos dias, dos tempos da supremacia papal para frente. Isso aí é uma interpretação dele que não está no texto bíblico. 7, verso 9. Aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. As 7 cabeças, queridos, são simbólicas. Este é o simbolismo, as 7 cabeças. Mas quando o anjo diz para João, as 7 cabeças são 7 montes, os 7 montes não são simbólicos, são literais. Os 7 montes são a interpretação das 7 cabeças. Quando o anjo interpreta o símbolo, que são 7 cabeças, e diz que são 7 montes, os 7 montes não são mais símbolo, mas são literais. Os 7 montes literais, onde a igreja de Roma está localizada. Por isso a Bíblia diz, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Não resta dúvida. Queridos, aqui as 7 cabeças são simbólicas, mas os 7 montes são literais. E aqui diz o verso 10, e são também 7 reis.
Lembre-se, as 7 cabeças são simbólicas, mas 7 reis já é a interpretação das 7 cabeças. 7 reis são literais. E o foco é Roma. Se os 7 montes são de Roma, os 7 reis também são de Roma. Aleluia! Nesse ponto aqui, eu também concordo com ele, né? Se os 7 montes são de Roma, os 7 reis também devem ser de Roma, né? Mas depois eu vou falar a interpretação do pastor que eu mencionei, né? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Está muito claro na profecia. E quando esta profecia seria entendida? Não nos dias de João. Deus indicou aqui na profecia o tempo em que esta profecia começaria a ser entendida. Porque Deus disse para João no verso 10, e são também 7 reis, 5 já caíram, e 1 existe. Quando Deus disse 5 já caíram e 1 existe, Deus indicou na profecia o tempo em que ela seria entendida. Aqui, nessa explicação dele, eu já não concordo, né? Ele disse que 5 caíram porque foi no tempo de João que 5 reis ou 5 formas de governo do Império Romano já haviam passado, e ele estava sobre a 6ª, que era o Império. Mas depois eu vou falar sobre as outras 5, né? E aqui depois viria. Então, aqui é uma interpretação dele, que não é uma interpretação histórica da Igreja Adventista, né? Que eu creio que está correta a interpretação histórica da Igreja, né? Tanto no livro Daniel e Apocalipse de Uriah Smith, como nesse outro livro específico de 40 páginas, onde ele explica somente sobre a teoria, a interpretação dos 7 reis, né? Então, aqui, segundo ele acredita que no tempo que a profecia seria entendida, os 5 reis já haviam caído. Eu já não creio nessa interpretação, e depois eu vou dar mais detalhes porque eu não creio nessa interpretação. O tempo deste 1 existe. Este 1 existe se refere à 6ª cabeça papal. É no tempo da 6ª cabeça papal que a profecia começaria a ser entendida, meus queridos. Não creio. Por isso Deus indicou o tempo. 5 já caíram. 1 existe. Outra ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco. Queridos, entendendo que o foco da profecia de Apocalipse 17 é Roma, e principalmente a Igreja de Roma, com seus pontífices, entendendo que o Tratado de Latrão de 1929 é muito relevante, é supremamente relevante para a restauração do papado e o seu domínio mundial nos últimos dias. Então, meus queridos, entendendo que foi em 1929 que os papas se tornaram reis, foram elevados à posição de soberanos e estadistas. Então nós precisamos entender os 7 reis de Roma como sendo 7 cabeças papais, contando a partir de 1929. Em 1929 o Papa reinante era Papa Pio XI. Depois veio Papa Pio XII. Depois veio o Papa João XXIII. Depois veio o Papa Paulo VI. Depois veio o Papa João Paulo I. E depois veio João Paulo II, o sexto. E, queridos, depois veio a 7ª cabeça papal, Bento XVI. Papa Bento XVI, ele iniciou a 7ª cabeça papal. Então aqui eu quero só voltar aqui para mostrar para vocês algo que nessa teoria não se sustenta, né? Nessa interpretação dele, essa teoria não se sustenta porque eu vou analisar aqui segundo a interpretação dele, que ele está dando aqui. 5 já caíram, 1 existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. 5 caíram, 1 existe e o outro ainda não é vindo. Então, esse outro que ainda não é vindo seria, no caso, o sexto. Porque, conta comigo, 5 caíram e 1 existe. 5 com 1, 6.
e o outro sétimo ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo. Então, teoricamente, o que deveria durar pouco tempo seria quem? Seria a sétima cabeça, que ele na interpretação coloca como sendo o Bento XVI e o Francisco, que reinaram aí concomitantemente, né? Um como Papa Emérito, ele abdicou, mas continuou vivo, e o Francisco, o Bento morreu esses dias, né? E o Francisco continua vindo. E ele vai falar depois, lá na frente, que o Francisco já assinou a sua carta de renúncia, né? Caso ele renuncie, ele efetive essa renúncia e, entre outro, o outro também fará parte da sétima cabeça. Então, se o sétimo ele duraria pouco tempo, nessa interpretação dele, isso não se encaixa de forma alguma, porque quem durou pouco tempo foi exatamente esse aqui, o João Paulo I. Ele ficou exatamente 33 dias. De todos esses aqui, o que ficou menos tempo é esse, o que ficou 33 dias. Que entra numa outra interpretação que eu acreditei do Ministério Quatro Anjos. Eu acreditei nessa interpretação durante algum tempo. Vou mostrar até um livro aqui para vocês. O título desse livro é O Oitavo, que eu já li o livro completamente, todo, de capa a capa. É um livro em PDF, né, com 100 e poucas páginas. E segundo a interpretação deles, essa parte batia. Esse aqui, o João Paulo I, como sendo o quinto. Ou melhor, aquele que duraria pouco tempo. Né? E o João Paulo II como o oitavo. Né? Eles explicavam ainda que ele voltaria dos mortos. Né? O Satanás ele falsificaria a ressurreição dele e ele viria dos mortos. Foi nessa teoria que eu acreditei durante algum tempo. Né? E tanto que encaixa na parte que fala que o sétimo é um dos 8 e irá à perdição. Né? Que segundo essa interpretação, eles indicavam que o João Paulo II ele voltaria dos mortos. Né? Tem até algumas falas dele que ele fala que voltaria. Tem uma fogueira lá na Polônia que aparece a silhueta dele perfeitamente nas chamas do fogo. Então tudo aquilo foi rumores, né, que foram levantados para indicar isso daí. Né? Então essa profecia ela tem várias variações, amados. Eu acreditava nessa, específica do Ministério Quatro Anjos. Né? Mas essa daqui ela não se encaixa de forma alguma. Porque ela coloca 2 ou até 3 papas como estando fazendo parte da sétima cabeça. Coloca o oitavo como sendo Satanás, que vai falsificar a morte, a vinda de Cristo. Né? Então, assim, é algo totalmente absurdo. Mas vamos continuar aqui analisando o que o pastor Samuel Ramos conclui dizendo. Depois veio João Paulo II, o sexto. E, queridos, depois veio a sétima cabeça papal, Bento XVI. Papa Bento XVI, ele iniciou a sétima cabeça papal. Queridos, a sétima cabeça é mais complicada do que todas as outras, porque é a última. Todos os sétimos envolvem muitas coisas. A sétima igreja de Laodiceia envolve muita coisa. O sétimo selo envolve muita coisa. A sétima trombeta envolve muita coisa. Todos os sétimos envolvem muitas revelações. E a sétima cabeça papal, a última, envolve muitas revelações. Os detalhes da sétima cabeça estão sendo entendidos agora, no momento. Creio que pode envolver muitas revelações, mas essa não é uma revelação e uma interpretação correta da sétima cabeça. Em que ela está se cumprindo. A sétima cabeça papal começou com Bento XVI, mas Bento XVI fez algo que os outros não fizeram. Ele renunciou. Queridos, este detalhe da profecia começou a ser entendido quando isto se cumpriu. Nós não entendíamos nada sobre renúncia papal, porque nunca tinha acontecido, mas com a renúncia do Papa Bento XVI, nós começamos a entender melhor a sétima cabeça. Não foi um fracasso da profecia, foi uma compreensão maior da profecia. Deus está abrindo diante de você a compreensão da sétima cabeça. Com a renúncia do Papa Bento XVI,
foi adicionado mais um Papa na 7ª cabeça, o Papa Francisco. Queridos, com a... Então note que há uma incongruência aqui muito grande, né? Porque se cada Papa é uma cabeça, como que com a renúncia, 2 papas, ou até 3, ou até mais, se sucessivamente eles renunciarem, seriam cabeças. Ainda inclusive com a morte do Bento XVI, que agora tem só um Papa, no caso. Então fica uma coisa muito nebulosa, muito sem nenhum parâmetro de interpretação profética. Né? É uma interpretação particular, não creio nessa interpretação, volto a dizer, e vou explicar mais adiante por que não. A morte do Papa Bento XVI não acabou a 7ª cabeça. Por quê? A 7ª cabeça estava sendo formada por 2 papas, Papa Bento XVI e Papa Francisco. Portanto, a 7ª cabeça continua viva, continuará viva. E se o Papa Francisco também renunciar? Olha, queridos, se o Papa Francisco também renunciar, entrará um outro Papa ainda na 7ª cabeça. Você aceite ou não aceite, é assim que a profecia está mostrando. Se são 7 reis, então agora são quantos reis que tiveram, né? São 8 reis. Se cada rei é interpretado como um papa, não tem lógica. Não tem lógica. Ele está forçando para poder não reconhecer. Eu acho que é mais bonito a pessoa assumir que errou, reconhecer. Né? Só que isso exige muita humildade, amados. E isso não é fácil. Não é fácil as pessoas caírem em si e falar assim, não, realmente eu interpretei errado. Deixa eu voltar lá nas veredas antigas, ver o que os nossos pioneiros ensinavam a respeito disso. Mas perceba que nem sobre essa interpretação ele menciona, a que eu vou mencionar para vocês daqui a pouco, né? Das 7 formas de governo que aconteceram em Roma. Mas vamos continuar aqui vendo, ouvindo e assistindo o que ele diz. A 7ª cabeça tem detalhes que nós vamos entendendo aos poucos. Há 10 anos, o Papa Francisco já assinou a carta de renúncia. Então, é provável que ele renuncie. Se ele não renunciar e ele morrer, acaba a 7ª cabeça. Mas, se ele renunciar antes de morrer, entra um outro Papa ainda na 7ª cabeça. Queridos, Satanás estuda a profecia como você e eu, todos nós estamos estudando a profecia. Nós estamos estudando a profecia para preparar nossa família e um povo para a segunda vinda de Jesus. E para que Satanás estuda a profecia? Satanás sabe que não existe uma 8ª cabeça. Ele sabe que o 8º poder mencionado aqui em Apocalipse 17 é uma referência a ele, Satanás, que vai personificar Cristo na terra. Então, eu creio que já é o suficiente, tá? Quem quiser assistir mais depois, até o fim, a interpretação, aí a explicação e até mesmo a conclusão desse vídeo. Vou deixar o link aí nos comentários. Nos comentários não, na descrição do vídeo, para quem quiser assistir, tá certo? Eu não quero me colocar aqui como melhor do que o pastor Samuel Ramos, como mais inteligente, com a melhor compreensão do que a dele, não, de forma alguma, tá, meus irmãos? Eu não fiz esse vídeo aqui para me colocar como melhor do que ele, ou para colocá-lo como um falso profeta, para colocá-lo como um falso pastor. Não quero fazer nenhum juízo de valor. Aqui, o nome dessa série é Guerra das Vozes, porque são vozes que transmitem uma mensagem, uma interpretação, uma explicação das Escrituras que são opostas. Né? Então, o que eu quero colocar aqui é a minha oposição a essa interpretação. E agora eu quero explicar por quê, tá? Por que dessa oposição. Em primeiro lugar, eu quero mostrar aqui para vocês que certa vez eu preparei um seminário e eu gastei anos preparando esse seminário. No meu tempo livre, eu ia montando, né?
E eu até gravei esse seminário todinho, né? Tá aí no meu canal. Eu até bloqueei, né? Não tá mais disponível, mas está no meu canal ainda, né? Talvez, quem sabe, eu desbloqueie ou eu regrave. Eu gostaria de gravar com a participação de alguém, não sei, quem sabe, talvez uma pessoa aí que Deus indicar, que Deus me ajudar para que a gente grave junto esse seminário, né? Vocês percebem aqui embaixo, ó, que ele tem 286 slides, onde eu fiz esse seminário só sobre o capítulo 17 de Apocalipse. Então eu esmiucei esse capítulo, né? Com muitas referências, com muitas aí explicações, usando vários outros textos da Bíblia também, logicamente, né, para fundamentar. E só para vocês terem uma ideia de que eu já acreditei nessa teoria, eu depois reformulei esses slides, mas eu salvei esse daqui como sendo da teoria dos 7 reis, né? Eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu clicar nesse aqui, né? Aqui, ó, os 7 reis de Apocalipse 17. Então eu já acreditei nessa teoria e já ensinei essa teoria, né? Para algumas pessoas, logicamente, não foi em público, no YouTube, nada, mas foi para algumas pessoas, né? E volto a repetir, eu acreditava na teoria, eu analisei aqui a teoria dos 7 reis, como ela aparece na profecia com os 7 impérios mundiais, né, mostrando essa interpretação, mas não como eu acreditava nela, mas só mostrando que existiam essas interpretações, ó, de Born, de Estre, Wade, né, mostrando aqui cada cabeça o que eles acreditavam, se é a cabeça 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. Né? Então eu coloquei todas essas interpretações aqui, ó. Tá vendo? Eu pesquisei a fundo para mostrar as inúmeras variações que existem, né? A última aí de Waterhouse, mostrando o Egito, a Síria, a Babilônia, a Medopécia, a Grécia, a Roma pagã e papal e o papado, na sua segunda fase, né? Roma pagã e papal, primeira fase, e o papado, a segunda, como sendo a 7ª cabeça. Então, meus amados, eu esmiucei, eu fiz um seminário completo aqui sobre este assunto, demonstrando os 7 reis aí, como várias pessoas acreditam, e mostrando como sendo os reis também, como sendo cabeça do Vaticano. Né? Então, eu estudei a fundo e cheguei a acreditar durante um certo tempo nessa teoria também. Por isso que eu estou mostrando esses slides aqui, para mostrar para vocês que eu acreditei nessa teoria. Tá? Um pouco mais para frente aqui eu quero mostrar para vocês, eu coloquei até uma capa, eu comprei essa revista aqui, que fala o Papa é Rei, né? E fundamentei muito bem aqui o que eu acreditava. Né? E aí coloquei essa parte aqui dos reis do Vaticano, olha, os reis do Vaticano. Então, coloquei o primeiro como sendo o Pio XI, né? Depois o segundo como sendo o Pio XII, o terceiro, o João XXIII, o quarto, o Paulo VI, o quinto, que é o João Paulo I, o sexto como sendo o João Paulo II e o sétimo como sendo o Bento XVI. Obviamente, quando eu produzi esse seminário, é o Bento XVI que estava no poder, né? E muitos acreditavam, inclusive eu, que o João Paulo II, como sendo um dos 7, ressuscitaria para enganar o mundo inteiro através de uma aparição espírita, né? Por meio de uma falsificação de sua ressurreição, né? Aparecendo em espírito para enganar muitas pessoas, como sendo o 8º. Eu acreditei nessa teoria. Fiz até aí essa montagem aí, ó, das 7 cabeças como sendo esses 7 papas. Tá? Então eu estou mostrando isso aqui para vocês para comprovar que eu acreditei nessa teoria durante um certo tempo. E aqui eu quero mostrar o livro agora para vocês, que eu li, o 8º. Né?
escrito por Pablo Alves, né? É um livro do Ministério Quatro Anjos. Aqui em cima vocês percebem que ele tem 113 páginas, né? Então tem aí o índice, o Apocalipse, uma revelação de Deus, em que tempo vivemos, a visão, as 7 cabeças são 7 montes, são também 7 reis, no capítulo 4. O capítulo 5 tratou só sobre o oitavo, o capítulo 6, um tempo de tardança, capítulo 7, a nova ordem mundial, capítulo 8, o reinado da besta, capítulo 9, eles guardam os mandamentos de Deus, o capítulo 10, o Armagedon e a segunda vinda de Cristo. Então eu li esse livro, né? Estudei esse livro completamente e durante um bom tempo eu acreditei nessa interpretação aqui, tá? Só que o que aconteceu? Semana passada eu já tinha deixado de acreditar nessa interpretação há alguns anos. Mas na semana passada eu descobri um site com os livros dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quero mostrar aqui para vocês esse site. É esse aqui, olha. E nesse site eu encontrei os livros do pastor Urias Smith, né? SDA, Pilares Adventistas do Sétimo Dia. Aqui o Google fez a tradução para mim automática, é um site que está em inglês, tá? Se você tem a extensão aqui do Google Tradutor no seu Google Chrome, você vai conseguir fazer a tradução, tá? Então o título do site é Pilares Adventistas do Sétimo Dia. E o site é sdapilars.org. Então aqui você tem vários livros aqui dos pioneiros. Olha, aqui do lado você clica e você consegue ter acesso aí a vários livros. Obviamente, não sei se tem todos, creio que não, mas tem vários livros aí dos pioneiros. E desse pioneiro aqui, ó, Urias Smith, eu encontrei esse site porque eu estava procurando o livro original dele, o Daniel e Apocalipse, que está disponível aqui, ó. Você clica aqui e ele vai estar disponível lá para você, a versão original, enquanto ele estava vivo ainda, que foi editado por ele. Não teve alteração, né? Mas no meio desses livros dele, olha que livro interessante que eu encontrei. As 7 cabeças de Apocalipse 12, 13 e 17. E como é um tema que me fascina, né, eu, depois de baixar todos os livros dele e colocar numa pasta, né, eu já baixei de alguns autores, de Tiago White, de J.N. Andrews, né, já baixei, já estou organizando no meu computador com as pastas. A biblioteca, intitulei a pasta como Biblioteca dos Pioneiros, né? Então eu baixei alguns e eu fiz a tradução. Eu fiz a tradução pelo Google Tradutor Docs, né? Onde você joga o PDF lá e o Google traduz aquele arquivo todo, né? E eu fiz a tradução, mas depois eu tive que editar. Parágrafo por parágrafo eu tive que copiar e transferir para o Word, porque ele não aceitava copiar vários parágrafos, desconfigurava tudo. Então o que eu fiz? Eu copiei parágrafo por parágrafo e joguei para o Word, editei e depois converti em PDF, que é o que está disponível aqui neste livreto de 43 páginas. Olha. Biblioteca dos Pioneiros, as 7 cabeças de Apocalipse 12, 13 e 17 por Urias Smith. Então aqui você vai ver o Urias Smith refutando a interpretação dos 7 reis como sendo 7 reinos da antiguidade. De todas aquelas variações lá que eu mostrei para vocês que estava naquele seminário que eu apresentei, né? Como sendo Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, outros colocam Egito, outros colocam até França no meio. Então aqui ele refuta essa interpretação, né? Obviamente que no tempo dele não existia essa dos 7 papas, porque nem o Tratado de Latrão ainda tinha sido assinado, que foi só em 1929, né? E ele morreu, aqui eu coloco no final do livro aqui, ó. Eu coloco uma foto dele e a data, né, que ele escreveu esse livro, ó, 1896. Né? Eu creio que ele morreu em 1907.
Eu coloquei aqui em algum lugar do livro, ou em outro lugar, não lembro se foi na pasta, enfim. Então ele refuta aqui essa interpretação, dizendo o quê? Algo muito simples, irmãos, e que vocês vão entender. Então agora nós vamos entender a interpretação que eu considero ser a correta, tá? Baseado em uma própria observação que o pastor Samuel Ramos fez, que a profecia tem que ser entendida do tempo do profeta em diante, levando-se em consideração o contexto histórico em que ele está vivendo, das coisas que ele está falando no presente, na presente situação dele, do profeta, e dali por diante, até o fim dos tempos, né? Então aqui vocês percebem que em Daniel capítulo 7, Daniel ele faz questão de se situar na história. Ele fala, no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas, né? Então aqui vocês vão ver, vocês podem ler depois todo o capítulo, eu quero adiantar um pouco aqui mais para frente, que ele vai falar isso aqui, olha. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, né? Então o primeiro ele estava vivendo no tempo dele, e depois os outros subsequentes, né? Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Tá? Então aqui ele vai descrever várias coisas, vocês podem ler, né? Por exemplo aqui, disse assim, o quarto animal será, está no futuro, não está? Então ele estava no tempo do primeiro animal ainda, que era a Babilônia. Era o último, né? Que era o rei Belsazar, no primeiro ano de Belsazar. Então ele está falando aqui, colocando o verbo no futuro, o quarto animal será o quarto reino da terra. O qual será, novamente, o verbo no futuro, diferente de todos os reinos. E devorará, mais um verbo que está no futuro, devorará toda a terra. E a pisará, mais um verbo que está no futuro, aos pés. E a fará em pedaços, mais um verbo que está no futuro. Então, uma coisa é o presente, que Daniel identifica qual que era o seu contexto histórico. Ele estava no primeiro ano de Belsazar. E ele fala aqui dos quatro impérios, dos quatro animais, e fala do quarto, o que ele ia fazer. Vamos agora aqui para um detalhe interessante no capítulo 8 de Daniel. E no ano terceiro do reinado de Belsazar. Então aqui ele já está no terceiro ano de Belsazar, tá vendo? Apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então aqui vocês podem ler depois todo o capítulo também, notar bastante os verbos, quais os verbos que estão no presente, no passado e os que estão apontando para o futuro, né? Eu só quero mencionar aqui para vocês essa parte aqui, olha. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, olha. Verso 20 em diante. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então, olha só, ele estava no terceiro ano de Belsazar, que era da Babilônia, mas ele já estava falando da Medopérsia. Olha que interessante, né? Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Então, olha só, ele já identifica para nós aqui os 2 próximos reinos que lutariam aí pela supremacia, que seria a Medopérsia e a Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei da Grécia, que foi quem? Alexandre o Grande, né? Olha que interessante o detalhe da profecia, verso 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Que foi quando, após a morte de Alexandre o Grande, o Império Grego foi dividido em 4 partes pelos 4 grandes generais, né? Até que depois o reino da Grécia passou e veio então o Império Romano, que não é identificado por nome, por Daniel, mas a gente consegue identificar no desenrolar da história aí, na época dos Macabeus,
e depois também por diante, na época um pouco antes de Cristo, né? E até no tempo de Cristo fala bastante nos evangelhos sobre a questão de Roma estar dominando até na região da Palestina naquele tempo. Então, por que foi interessante falar sobre isso, sobre Daniel? Para mostrar que aqui, quando João fala, né, quando João escreve na ilha de Patmos, lá quando ele recebe a revelação do Apocalipse, ele estava sob o período de quem? Ele estava sob o período do imperador Diocleciano, né, que primeiro tentou matá-lo colocando num tacho de azeite fervente, né, e ele saiu de lá incólume, sem sofrer nenhum agravo, né, e quando ele não conseguiu matar João, ele exilou João na ilha de Patmos, para que a influência do profeta e apóstolo, de certa forma, não fosse exercida em seu império na conversão de muitas almas. Mas não adiantou nada, porque ele lá recebeu as revelações para escrever o Apocalipse, né? E depois ele ainda saiu de lá, ainda teve a oportunidade de voltar, né, e morrer no meio dos cristãos, né, como é explicado no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Tem até uma história lá muito bonita de um jovem que ele ajudou na conversão, trabalhou na conversão dele. Quando ele foi para a ilha de Patmos, ficou um tempo lá. Depois, quando ele voltou, esse jovem ele se desviou, entrou para o mundo do crime. E João amorosamente foi atrás desse jovem e conseguiu trazer esse jovem novamente para os braços de Cristo. É uma história maravilhosa. Eu recomendo que vocês leiam, né, esse livro, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Mas fechando parênteses e voltando para cá, João, quando ele escreve o Apocalipse, ele estava então na ilha de Patmos, era o período de Diocleciano, era o período imperial, de Roma imperial, eram os imperadores que dominavam, né? E aqui ele escreve, no versículo 10 do capítulo 17 de Apocalipse, o seguinte: ó, são também 7 reis. Vamos ler do verso 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Então aqui acertadamente o pastor Samuel Ramos, ele explica que as cabeças é um simbolismo e os montes são literais, é a explicação de cabeças, né? As 7 cabeças é um termo simbólico, as 7 cabeças é um termo simbólico, que é explicada pelos 7 montes literais que tem em volta de Roma, sobre os quais a mulher está assentada, ou seja, a igreja romana, desde a época imperial, não só com o Vaticano em 1929, mas desde a época ali de Constantino, quando ele deu a supremacia ali papal, etc. e tal. Desde aquele tempo, a igreja ela cresceu nessa região, onde tem os 7 montes ali em volta de Roma. Mas no versículo 10 diz que são também 7 reis. São 7 reis, né? 5 já caíram e 1 existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Lembrando que a explicação para reis não significa somente que é uma pessoa, né? Porque aqui em Daniel, por exemplo, vocês podem perceber que é dito que os 4 animais são 4 reinos, reis ou reinos, que se levantarão da terra, né? Daniel 7,17. Esses grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra, né? Então, por exemplo, vamos analisar a Babilônia. A Babilônia teve um rei só? Não. Ela teve pelo menos 3 do período de Daniel até o fim, porque antes de Daniel provavelmente possa ter tido outros, né? Mas os mais conhecidos é Nabucodonosor, Nabonido e Belsazar, né? Esses são os mais conhecidos. Eu não sei aí a ordem, se é essa mesma ordem certa, mas enfim. Então, Babilônia, que é um rei, é considerado como um rei, um desses animais, o leão, a cabeça de ouro, né? É considerado como um rei. São 4 reis. Então, quais são esses reis? Babilônia, Medo-Pérsia. Medo-Pérsia teve um só rei? Não, teve vários.
Então, a palavra rei, ela se aplica aos reinos, tá certo? Assim como a Grécia, que teve Alexandre o Grande, e depois, antes de Alexandre o Grande, provavelmente teve outros também, mas aqui fala do período que a Grécia teria supremacia, que foi a partir de Alexandre o Grande, né? E depois foi dividida pelos 4 generais, que são a representação das 4 cabeças. E Roma, que teve 7 reis. Esses 7 reis não foi 7 pessoas, mas 7 formas de governo, tá? Depois nós vamos explicar aqui melhor. Então, só tratando aqui do texto, ó. E são também 7 reis. 5 já caíram. O verbo caíram está no passado, né? Então, no tempo de João, 5 já haviam caído. Um existe, que é o Império Romano, que existia no tempo dele. Eram os imperadores, né? Que era a forma de governo pelos imperadores que existiam. E outro ainda não é vindo. É interessante que aqui fala não e outro, mas fala outro, dando a entender aí que não tem uma relação de frequência, pelo menos é o que eu entendo, né? De subsequente, que seja subsequente, mas ele acaba sendo, né? Mas é só um detalhe. Outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo. E aí fala do 8º também aqui, né? Que é um dos 7 e vai à perdição, que nós vamos entender já já. Então aqui deixa eu só colocar aqui agora para vocês o livro, primeira página, depois nós vamos para a página 30. O livro é esse aqui, Biblioteca dos Pioneiros, que eu, graças a Deus, consegui editar, consegui traduzir e editar, diagramar, revisar, corrigir aí as traduções, né? Porque algumas palavras o Google não traduz corretamente, a gente tem que fazer as adaptações aí, as correções dessa tradução, né? Mas graças a Deus eu consegui finalizar e deixo disponível aí para os interessados. Ele contém 43 páginas, né? O título é As 7 Cabeças de Apocalipse 12, 13 e 17, por Urias Smith. Esse título aqui foi um título simbólico que eu coloquei, Biblioteca dos Pioneiros, que o projeto é traduzir outros livros, né? Dessa coleção aí, desse site que tem o livro dos pioneiros. Mas aqui logo na primeira página já, Urias Smith ele já coloca, ó, os antigos historiadores romanos, Livio e Tácito, reconhecem as diferentes formas de governo em Roma como sendo tanto chefes da comunidade romana, aqui eu errei aqui, tá? Vou ter que corrigir o arquivo depois, não é tantos, é tanto chefes da comunidade romana, e nomeiam expressamente essas 4 formas: reis, cônsules, ditadores, decênviros. E um dos primeiros comentaristas protestantes, Osiander, já em 1511, olha que essa interpretação é antiga, mas ela é verdadeira, continua sendo verdadeira, né? Porque isso é história. Nomeia os 7 com os termos, a saber, reis. Então, a primeira forma de governo do Império Romano foi por reis. As monarquias convencionais, né? Depois eles tiveram um sistema de governo onde os cabeças do Império Romano eram cônsules. Depois eles tiveram um sistema chamado como decênviros, que era governado por 10 magistrados, né? Que além de fazer as leis, eles julgavam e governavam. Depois eles tiveram um sistema onde os ditadores eram os cabeças do Império Romano, né? Um ditador subsequente a outro, né? E alguns até podiam ser entre o povo que era escolhido, né? Não precisava eles serem magistrados, nem nada nesse sentido. E tinham também os triunviros, o triunvirato, que era o sistema de governo onde 3 imperadores governavam de forma conjunta. E depois, aqui então nós temos 5, né? Reis, cônsules, ditadores, decênviros, ditadores e triunviros. São 5 reis. Então esses 5, no tempo de João, já tinham caído, né? Já tinham passado como cabeças do Império Romano. No tempo dele, o que ele fala um existe são os imperadores. Os imperadores estavam governando no tempo dele. E o 7º, que ainda não era vindo, eram os papas. Só que aqui fala outro não ainda é vindo, porque um pouco após o tempo dos imperadores e um pouco durante, né,
Teve um outro que nós vamos mostrar aqui, né, antes dos papas, que ele não teve muita importância, que está aqui na página 30, que era chamado os Exarcado de Ravenna. Página 30. Então vamos lá. Ó. Há um outro ponto sobre o qual se supõe que exista uma dificuldade, mas a respeito do qual será necessário dizer apenas algumas palavras. A questão diz respeito ao Exarcado de Ravenna. No esquema aqui defendido, na interpretação aqui defendida por ele, né, o Exarcado de Ravenna vem depois da forma imperial de governo como a sétima cabeça. Esta forma de governo governou Roma cerca de 60 anos. Por que depois da sétima cabeça? Lembre que a sexta é imperadores, a sétima o papado. Então, após o papado, teve esse Exarcado de Ravenna, que eu vou mostrar depois para vocês na enciclopédia. Mas ela durou pouco tempo. Esta forma de governo governou Roma cerca de 60 anos, mas a profecia diz sobre isso, de acordo com a versão comum, que deveria continuar apenas por um curto espaço. Agora pergunta-se como os 60 anos do Exarcado podem ser chamados de um curto espaço quando os decêmviros continuaram menos de 2 anos e os ditadores não mais, geralmente de 6 meses de cada vez. É verdade que o tempo de permanência dos decêmviros e de quaisquer ditadores individuais ou dos triunviratos individuais foi mais curto do que os 60 anos do Exarcado. Mas não deveria ser necessário lembrar ao leitor que o profeta não está fazendo nenhuma comparação entre as cabeças quanto ao tempo de sua continuidade anterior ao seu tempo. Né? Um exemplo aqui que ele fala, ó, se o profeta tivesse tido a ocasião de falar da duração relativa de todas as cabeças, sem dúvida teria chamado os nomeados de muito curtos, mas ele não fez nenhuma alusão a eles, mas fala apenas da cabeça então reinante e das que viriam no futuro, uma das quais seria comparativamente curta. E quais eram os fatos? João estava vivendo sob o comando imperial, o que durou mais de 560 anos. Certamente uma cabecinha surgindo entre esses dois, por apenas 60 anos, pode ser considerada muito apropriadamente como continuando apenas um curto espaço. Mas outro ponto deve ser levado em consideração, isso é, a posição ou influência dessa cabecinha como um fator no império. Os decêmviros influenciaram e fizeram leis por todo o vasto império, e o que era o Exarcado como poder governante em comparação com estes. Está vendo, irmãos? A explicação é bem lógica aqui que nos ajuda a entender isso. O Exarcado era de fato apenas um lugar-tenente do imperador do Oriente, sem nenhuma influência particular nos assuntos da época. No entanto, como governador de Roma, ele deve ter um lugar nessa enumeração dos chefes governantes de Roma, que se compromete a cobrir completa e minuciosamente todo o terreno. Tá, vou parar por aqui. Vocês podem ter acesso depois a todo o conteúdo, que eu vou deixar disponível aí. O fato é que esse Exarcado de Ravenna aqui, vocês podem pesquisar também, tem algumas enciclopédias aqui, por exemplo, a Wikipedia, que diz que ele durou um pouco mais, né, do final do século VI até o século VIII, que daria mais de 100 anos, né, 100 e poucos anos. Mas o fato é que se ele começou em 402, por exemplo, né, logo um pouco à frente a gente já vê o início da supremacia papal, que é a sétima cabeça. Então, mesmo a sétima cabeça surgindo enquanto esse Exarcado existia, ele não teve muita influência. Pelo contrário, é a sétima cabeça que teve a maior influência. Né? Por exemplo, aqui vocês podem perceber ó, o fim do Exarcado. Durante o século 7 e 8, a posição do exarca foi tornando-se mais difícil devido à ameaça dos lombardos e dos francos, assim que eram ferrenhos defensores aí do catolicismo romano, né, do bispo de Roma, assim como pela divisão entre a cristandade oriental e ocidental motivada pela crise iconoclasta. Iconoclasta é a crise de uma ala aí que defendia imagens e outra que combatia, que são os iconoclastas, né, os que combatiam a introdução da adoração de imagens na igreja. E a rivalidade entre o Papa e o Patriarca, tá vendo? Ravenna continuou sendo a sede do Exarcado até por volta de 727, contra os imperadores iconoclastas. Só que nesse tempo, 727, a supremacia papal já acontecia há muito tempo, que ela começou em 538, quando o Papa foi alçado aí, então
ao poderio de supremacia no Império Romano, como estabelecendo reis, depondo reis, né, e fazendo e acontecendo. Então aqui, por exemplo, aquela explicação que foi dada, o período imperial prolongou-se por cerca de 500 anos. Então, em vista do período de Roma, o tamanho do período de Roma, o tempo desse exarcado e a influência que ele teve foi muito pequena. Por isso que é dito que ele durou pouco tempo, né? Então, fica aí essa interpretação, que eu creio ser a correta. E aqui, só no verso 11 agora, e a besta que era e já não é, ela também o oitavo, e é do 7 e vai à perdição. Isso aqui, para muitas pessoas, e inclusive para mim, foi um enigma insolúvel durante muito tempo. Para algumas pessoas é até hoje. Para outras, eles interpretam como sendo uma coisa, mas na realidade não é. Elas acreditam com todas as suas forças que é, mas não é. Mas o que eu creio ser a interpretação correta disso daqui, a besta que era e já não é a sétima cabeça em a sua primeira fase, né, que é a Roma Papal, que a sua primeira fase durou 1260 anos, de 538 a 1798, né, desde quando ela ascendeu ao poder e teve supremacia em toda a Europa e no mundo, né, até a sua ferida mortal, que foi infligida por ocasião dos intentos do general Berthier em dominar toda a Europa e o mundo, né? Então ele depôs o Papa, aprisionou o Papa e o destituiu de seu poderio, e ele foi recuperar isso só alguns anos depois, né? O papado. Então, a besta que já não era papado em sua primeira fase, ela não era. A besta que era e já não era mais, não tinha mais supremacia. Ela também o oitavo. O oitavo, no caso, é a sua fase da ferida mortal, onde após a sua ferida mortal ele voltou a ganhar supremacia em todo mundo, que é o que ele tem desde alguns anos já, né? Especialmente de 1929 para cá, e ele veio ganhando essa supremacia cada dia mais, e hoje está aí para todo mundo ver a influência que ele tem no Congresso americano, nos países de todo mundo, até em países árabes, né? E é esse que vai à perdição. Ela é do 7, por que ela é do 7? Porque ela é a sétima cabeça. Só que ela foi ferida de morte, mas ela foi restaurada. Tá? Então essa é a interpretação que eu creio estar correta. Se você crê diferente, eu respeito. Não é por isso que nós vamos brigar, né? E eu vou deixar disponível aí para os interessados, quem quiser, esse livro aqui, né? Esse pequeno livreto de 43 páginas, com a explicação sobre as 7 cabeças de Apocalipse 12, 13 e 17, onde Uri Smith explica aí cada cabeça dessa, né? Dá citações de enciclopédias que demonstram claramente que foram realmente cabeças que exerceram domínio, né, no Império Romano, tá certo? E que no tempo de João já tinham perdido, as 5 primeiras já tinham perdido, já tinham passado. A que existia ainda era o Império Romano e a outra era a sétima, era o papado. Primeiro na sua fase de supremacia, de 1260 anos, e na sua segunda fase como o oitavo, que veio do 7, tá certo? Eu quero deixar aqui algumas sugestões de leitura para vocês, tá? Este livro meu aqui, olha, Adoração Verdadeira e Falsa Adoração, onde eu faço uma explicação aí bem detalhada sobre qual é a adoração verdadeira dentro das Escrituras e a falsa. As duas são demonstradas dentro das Escrituras, né? Desde a história de Caim e Abel, um que ofereceu a oferta que Deus pediu e o outro que ofereceu a que ele bem entendia, né? Até a história dos profetas de Baal contra Elias, né? Que também teve um altar ali e uns ofereceram a um Deus que não era o verdadeiro e outro ofereceu ao Deus verdadeiro. A história também de Daniel, né? E a adoração verdadeira que ele e seus amigos praticavam e a falsa, imposta pelo soberano da época, Nabucodonosor, com a estátua, né, de Babilônia, impondo aí a adoração daquela imagem, assim como vai acontecer no Apocalipse, né,
onde é abordado também neste livro. Desde a história também de Esther, né, e o Império Persa lá, entre a adoração verdadeira que foi praticada por Mardoqueu, que não queria se curvar diante de Naamã, né, e a adoração falsa, cultuada aí por Naamã e sua família e outros lá, né. E como mesmo vai acontecer agora no fim, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Deus verdadeiro e guardarão o sábado, e assim como teve um decreto para matar os ímpios, também existirá um decreto para matar os justos, né, os judeus. Vai ter um decreto também agora no fim para matar os que estão do lado da verdadeira adoração. Então, todas essas questões eu abordo neste livro aqui, né? Até o Apocalipse. Então é de Gênesis a Apocalipse, onde eu abordo também a questão dos que adoram a Deus e ao Cordeiro. Dentro do Apocalipse, lá várias vezes coloco as citações, faço as observações. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus e ao Cordeiro, e os falsos adoram a besta e a sua imagem, né? Então eu explico detalhadamente. É um livro de 125 páginas, onde eu não cito outras referências bibliográficas, apenas textos bíblicos, tá bom? Um livro bem simples, bem explicativo, que também está disponível na versão em espanhol. Vou deixar os links aí, né? Está disponível em espanhol para quem quiser. E ele está disponível também em inglês. Vou deixar o link aí para quem quiser também, tá certo? E o outro livro que eu quero sugerir é este aqui, A Suplantação do Mistério e a Perpetuação dos Conceitos Trinitários. Já é um livro mais denso, mais grosso, né? Ele possui quase 500 páginas, 480 e poucas páginas, e com muitas referências bibliográficas, onde eu abordo aí seu primeiro capítulo vários temas diversificados da Bíblia, e depois eu desenvolvo mais o tema da divindade mesmo, né? Como várias nações, culturas, religiões, tanto dentro do cristianismo quanto fora, né? Religiões e denominações cristãs, né? Vamos dizer assim, como elas manifestam o ensino a respeito de Deus, o que elas ensinam a respeito de Deus, né? E como podemos comparar isso com várias outras religiões, né? E povos aí da antiguidade. Então é um livro com uma vasta bibliografia, foi produzido aí durante 7 anos de pesquisa, de estudos, de trabalho árduo. Vou deixar os links aí onde vocês podem adquiri-lo também. Então eu faço essas 2 sugestões aí e agradeço aqueles que permaneceram aí até o fim, né? E espero que vocês tenham entendido o assunto. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos vós. Amém.